Química orgânica, funções oxigenadas, parte 1, função álcool. Vamos à aula. Os álcoois são compostos formados por hidroxilas, grupo OH, ligado ao átomo de carbono saturado. Como principais exemplos, nós temos o etanol, que é o álcool combustível que utilizamos para os carros, que é o mesmo álcool que fazemos o álcool gel, e o metanol, que é o menor álcool de cadeia carbônica de apenas um carbono, que é utilizado na fórmula Indy como combustível também. Chama a atenção que a presença do grupo OH não é exclusiva dessa função álcool, outras funções também têm o grupo OH. Então, uma característica para a função álcool é que esse carbono que tem o OH ele faz 4 ligações diferentes, ou seja, é um carbono saturado. Não pode ter dupla nem tripla ligação. A nomenclatura vai seguir as mesmas regras, nós já falamos na aula de hidrocarbonetos, com a diferença que o final, a terminação do nome, que indica a função, vai terminar com OL. Primeiro exemplo, um carbono, ligação simples, porque sempre que tem um carbono é considerado ligação simples, porque para ter ligação dupla ou tripla dentro da cadeia tem que ter 2 carbonos. Então, para um carbono apenas, cadeia carbônica de um carbono, sempre AN. E o OL no final. Então, metanol, nome e o PAC, e aqui o nome comercial, então álcool metílico. Et, 2 carbonos, ligação simples, função OH ligado a um carbono saturado, álcool, então OL no final, ou álcool etílico. Met, et, prop, aqui, prop 3 carbonos, ligação simples, e o OH está no carbono 2. Então, o OH poderia dar no carbono 1, seria o propanol, no carbono 2, propan 2-ol. O número, lembrando, é posição. Aqui o nome comum, álcool isopropílico, 1, 2, 3 carbonos, 1, 2, 3, cadeia com 3 carbonos. Então vai ficar um carbono de fora, um carbono de fora, radical metil, então no carbono 2 tem o metil, 3 carbonos na cadeia carbônica, ligação simples, no carbono 2 a função álcool. Então no carbono 2 tem tanto o metil quanto a hidroxila da função. Cadeias fechadas, leva a palavra ciclo, 6 carbonos, ligação simples. Esse O que é colocado aqui é apenas para melhorar o som, tá? Ele não tem nenhuma função estrutural. Carbono 1 e carbono 3 eu tenho 2 OH. Então lembrando, números, localização, posição, carbono 1, 2, 3 ou 1, 2, 3. Prefixo indica quantidade, então são 2 funções álcool. E ciclo butanol, quando há apenas uma função, não precisa numerar porque é considerado carbono 1. Exemplos e aplicações. Então, o álcool mais comum e também com maior uso, maior quantidade de uso, é o etanol, ou álcool etílico. Usamos para combustíveis e também as bebidas alcoólicas, tanto fermentadas quanto destiladas, apresentam esse álcool na composição. A tendência é que nós substituamos a gasolina pelo álcool, porque ele é mais econômico, financeiramente mais barato, não produz o dióxido de enxofre, que é comum na queima dos compostos advindos do petróleo, menos poluente por causa disso, e também porque a planta, na medida em que ela vai crescendo, a cana no Brasil, por exemplo, para que a planta cresça, ela vai fazer a fotossíntese, e a fotossíntese ela absorve dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono que vai ser produzido quando o álcool for queimado nos motores. Então, é uma compensação que existe aí da absorção e produção de dióxido de carbono, que o petróleo não apresenta. Depois dos Estados Unidos, o Brasil lidera a produção de etanol em nível mundial. No nosso país, a principal matéria-prima é a cana-de-açúcar. Então, nos Estados Unidos, eles utilizam o milho e na Europa também utilizam a beterraba. Por causa do clima mais frio, a produção é mais adaptada à beterraba. A cana precisa do clima mais quente. Então, da América Central para baixo, é mais propício a plantar cana. Ele é utilizado solvente para tintas, como vernizes e perfumes. O perfume ele é volátil por causa da presença do álcool. Se você deixa lá o vidrinho lá de perfume aberto, ele vai evaporar espontaneamente, mesmo que você não aqueça. Isso é característico da volatilidade do composto. Então, mantenha fechado para não
perder perfume sem utilizar. A obtenção de compostos orgânicos, nas reações orgânicas formando acetaldeído, ácido acético, éter comum e entre outros. Metanol, álcool metílico, ou álcool da madeira, ou carbinol. A forma molecular é CH3OH, utilizado como solvente na indústria farmacêutica e também como combustível de carro de corrida, na Fórmula Indy. Ele é altamente tóxico, motivo pelo qual sua ingestão pode provocar graves danos e até mesmo a morte. O metanol é o mais tóxico dos álcoois. Essa característica é devido ao seu tamanho de molécula. Como a molécula é muito pequena, ela vai se misturar muito com a água. E no nosso organismo, nós não conseguimos separar esse álcool da água. Até em laboratório, as reações químicas são mais difíceis de separar quando nós temos que utilizar esse álcool. Quando se fabrica biodiesel, por exemplo, ao utilizar o metanol, no final do processo, nós temos que forçar a separação dos produtos. Quando se usa o etanol, a separação é espontânea. Tá? Como a molécula é muito pequena, ela se liga muito fortemente à água. E o metanol causa danos irreversíveis ao fígado. Por isso ele é tão tóxico. Aqui, ó, se a gente olhar o diamante de Rommel, está impresso aqui na piceta. 3 para inflamabilidade e 3 para risco à saúde. Lembrando que o nível maior é registrado com o número 4, então ele é bem perigoso. O álcool isopropílico, que é o propan-2-ol, é obtido da mistura de água com propeno. Então você tem uma hidratação, a reação de hidratação do propeno ali vai formar o que nós conhecemos comercialmente como álcool isopropílico. Já vimos nas aulas de reações de hidrocarbonetos. Ele é usado na produção de produtos de limpeza, desinfetantes, diluentes, cosméticos, pós-barba, sombras e acetona e anticoagulantes. O álcool propílico, formado de madeira natural durante muitos processos de fermentação, mas sempre em pequenas quantidades. Esse álcool é utilizado como solvente na indústria farmacêutica para resinas e ésteres de celulose. Eu coloquei aqui a imagem de uma memória RAM, porque esse álcool isopropílico ele é muito utilizado para limpeza de componentes eletrônicos, porque o álcool isopropílico ele não tem a facilidade de absorver água como o etanol. Então ele é mais propício para os circuitos eletrônicos para promover a limpeza e não vai adicionar água. Então, por exemplo, quando o seu computador está dando tela azul, de vez em quando trava e aparece uma tela azul, normalmente é um erro de memória. Isso pode acontecer por defeito da memória ou por mau contato. Se for mau contato, o computador tem que ser desligado, você tira a memória e limpa esses contatos amarelos aqui, ó, que são em ouro. Você pode passar o álcool isopropílico, que é o procedimento mais correto, mas se você não tiver, normalmente passar uma borracha branca também ajuda a limpar o contato. Se for um problema de contato, é resolvido dessa forma. Álcool bornílico ou bornerol, a gente já tem aí 10 carbonos, uma cadeia mais longa, que é obtido a partir do óleo essencial extraído do tronco da árvore Dryobanolopsis aromática ou pela redução da cânfora. O bornerol oferece benefícios diretos para a saúde humana, como auxílio na produção de sucos gástricos, tonificação do coração, tratamento de bronquite, tosse e resfriados, entre outros. Então, esse álcool bornílico aí, ele vai compor alguns produtos medicinais e remédios também. O glicerol ou propanotriol, temos cadeia com 3 carbonos e um OH em cada carbono. Está presente em todos os óleos e gorduras de origem animal e vegetal, sendo que óleos de coco e de dendê possuem sua composição cerca de 70 a 80% de álcool. Ele também está presente nas células animais e vegetais na membrana celular, na forma de fosfolipídio. Colesterol, que já é uma molécula bem grande, 27 carbonos, o esteroide que compõe as membranas celulares de todos os mamíferos, sendo transportado pelo plasma sanguíneo. É um álcool policíclico, ou seja, tem várias cadeias fechadas, vários ciclos, como nós podemos ver aqui na ilustração, de cadeia longa, insolúvel em água. A parte que tem atração pela água é só esse OH aqui na pontinha, o resto, carbono e hidrogênio, não é solúvel em água porque é de característica apolar. E no sangue, ele vai ser transportado se ligando proteínas hidrossolúveis.
como a água tem uma fraquíssima interação com esse composto devido à grande apolaridade da maior parte da molécula, as proteínas hidrossolúveis e proteínas que também se dissolvem em água vão fazer essa intermediação. É como a função do sabão ao tirar a gordura. Se você tiver a mão suja de graxa, de óleo, e você abrir a torneira, colocar as mãos e começar a esfregar, a única coisa que você vai conseguir é espalhar a gordura ou a graxa que você tiver na mão. Quando você coloca o sabão vai aderir à graxa e uma parte do sabão também vai aderir à água. Então, o sabão vai fazer uma interface entre a água e o óleo, entre a água e a graxa, e aí a água vai conseguir arrastar a graxa e você consegue retirar a graxa ou o óleo utilizando o sabão. Outro álcool bastante usado também é o álcool iodado, que é usado como antisséptico. É um álcool utilizado principalmente em hospitais, ele tem alto poder de asepsia. Então, quando você vai fazer uma cirurgia, por exemplo, o médico vai embeber, vai molhar um algodão em álcool iodado e passar no local ali onde vai ser feito o corte, para evitar que qualquer micro-organismo ali fique vivo. E aí, na hora que faz o corte, o micro-organismo não vai adentrar o seu organismo. Xilitol é um poliálcool, ou seja, tem mais de uma função OH, usado como adoçante natural. Aqui está a estrutura dele, esse é o xilitol. Ele é adoçante natural encontrado em fibras de muitos vegetais, incluindo o milho, a framboesa, a ameixa, entre outros, e que também pode ser extraído de alguns tipos de cogumelo. Ele é obtido pela hidrogenação catalítica da xilose. O xilitol é tão doce quanto a sacarose, porém é cerca de 40% menos calórico. Então, os adoçantes, eles têm essa propriedade. Eles são menos calóricos do que a glicose. E este aqui é um produto natural, extraído ou dos vegetais ou de alguns cogumelos. Classificação dos álcoois. De acordo com a posição da hidroxila, nós podemos classificar o álcool em primário, secundário e terciário. O álcool primário é aquele que vai estar ligado ao carbono primário. Então, a função que caracteriza o álcool, que é o grupo OH, a hidroxila, vai estar ligada a um carbono primário. O álcool secundário vai dar o OH ligado no carbono secundário. Então, aqui, esse carbono está ligado a outros dois carbonos, por isso o secundário. E o álcool terciário, o carbono que possui o OH, vai estar ligado a 3 carbonos. Lembrando que não vai ter álcool quaternário, porque se o carbono é quaternário, ele está ligado a 4 carbonos. Ele já não tem ligação disponível para ter um OH. Com relação ao número de grupos funcionais OH do álcool, ou seja, o número de hidroxilas, nós podemos ter uma hidroxila, é o monoálcool, 2 diálcool, 3 triálcool e a partir de 4 já usamos poliálcool para designar. Então, o metanol, uma hidroxila, é o monoálcool. Aqui o propan, 1,2-diol, então tem 2 grupos OH, então é um diálcool. E o propan, 1,2,3-triol, que é o glicerol, conhecido comercialmente como glicerina, 3 grupos OH. E aqui, um tipo de açúcar, alfa-D-psicopiranose, 1, 2, 3, 4, 5 grupos OH. Então, a partir de 4, já usamos poliálcool. As propriedades. Os álcoois possuem comportamento ácido. Por quê? Porque o oxigênio, da função álcool, onde está a hidroxila, ele tem capacidade de estabilizar a carga negativa. Ele é um elemento eletronegativo, é o segundo elemento mais eletronegativo, só perde para o flúor. Então, essa saída desse hidrogênio aqui é facilitada devido à capacidade do oxigênio de estabilizar a carga negativa que fica. O elétron do hidrogênio vai ficar saindo H+. Então, a liberação de H+ em solução aquosa é característica de ácidos. Então, o álcool tem comportamento ácido também. Eles têm cheiro característico, os álcools têm cheiro irritante. Quando você cheira o álcool, ele costuma queimar, dá um ardor no nariz, é característica deles. A densidade é mais baixa do que a densidade da água. Então, olhando aqui na tabela, a água tem densidade 1 grama por ml. O propanol, com 3 carbonos,
0,8, o etanol e o metanol. São menos densos do que a água. Então, se fosse o caso deles não se misturarem com a água, eles ficariam na parte de cima. Tem alguns experimentos na internet de torre de líquidos, em que a pessoa, quando vai executar, ela coloca a água. Quando ela vai colocar o etanol, ela coloca de forma bem lenta. Por quê? Para evitar que haja uma mistura. Então você pode notar que eles conseguem colocar o álcool separado da água. Mas não se diz que o etanol é infinitamente solúvel em água? Sim, porém você tem que fazer a mistura. Então, se você agitar, os dois vão se misturar e formar uma fase única. Como que eles conseguem fazer então essas duas fases diferentes quando estão fazendo uma torre de líquidos? Ao colocar bem lentamente o álcool, ele não vai adentrar a água. Então, só o álcool que vai estar em contato com a água da superfície ali, da parte de cima da fase aquosa, é que vai misturar. O resto do álcool vai ficando acima por causa da diferença de densidade. Então, como eu falei, se chegar lá e agitar, vai misturar e formar uma fase só. Os álcoois são incolores, inflamáveis, bastante inflamável. As cadeias carbônicas de até 11 carbonos tendem a ser líquidas e sólido a partir de 11 carbonos. Então aqui eu tenho ponto de fusão, ou seja, a temperatura na qual ele vai passar do sólido para o líquido. Até com 9 carbonos, até o nonanol é abaixo de zero. O decanol já começa a ser acima de zero. Então, regiões mais frias aí o decanol é sólido. Aqui no Brasil, por exemplo, nós vamos ter aí o decanol e um decanol normalmente líquido se você está numa região mais quente. E aqui o dodecanol com certeza vai ser sólido porque já está em 24 graus e sul do Brasil, por exemplo, é normal ter temperaturas inferiores a 24 graus. Aí. As moléculas são polares, é muito solúvel em água por causa da presença da hidroxila aqui. Os álcoois fazem ligação de hidrogênio com a água, lembrando que das 3 interações intermoleculares, dipolo induzido para moléculas apolares, dipolo-dipolo ou dipolo permanente para as moléculas polares, e ligação de hidrogênio para as moléculas polares, que tem o H-FON, ou seja, o hidrogênio ligado ou ao flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio. Essa é a interação mais forte que existe. Então, são compostos muito polares que possuem esse tipo de interação. Outro ponto que é bom chamar a atenção é que à medida que a cadeia carbônica vai aumentando, por exemplo, aqui o metanol tem um carbono, o etanol tem 2, o propanol 3 e assim sucessivamente. À medida que a cadeia carbônica vai aumentando, a polaridade da molécula vai sendo diminuída, porque você vai ter uma longa cadeia apolar e só a ponta polar. Por isso que para álcoois maiores a solubilidade tende a ser menor. Eles apresentam pontos de ebulição relativamente altos, metanol 64 graus, etanol 78. Notem que à medida que a molécula vai crescendo, a interação entre as moléculas aumenta, então o ponto de ebulição tende a aumentar. Lembrando da toxidez dos álcoois, principalmente o metanol. O metanol é o mais tóxico da família dos álcoois aí. Então são venenosos, inflamáveis e causam danos à saúde. São os 3 desenhos aqui, Então, venenoso, inflamável e danos à saúde. Reações dos álcoois. Reação de oxidação. Então, lembrando, os álcoois são inflamáveis e essa oxidação aqui não é na presença de fogo. Oxidação via reagente. Apenas um fato curioso, por que nós temos a difusão de álcool gel vendendo em supermercados e alguns anos atrás não tínhamos. Nós tínhamos o álcool etílico 96%, que é o mesmo utilizado como combustível nas prateleiras do supermercado. Por que foi substituído? Devido à alta inflamabilidade do álcool, à alta volatilidade, muitos acidentes aconteciam, queimaduras graves, e aí foi substituído o produto pelo produto em gel. Por quê? Porque o gel que está ali, ele vai diminuir essa inflamabilidade, ou seja, a queima vai ser mais lenta
Tá? Ele continua sendo inflamável, só que a queima é mais lenta. Então, no caso de um acidente, dá tempo da pessoa socorrer, né, apagar o fogo, causando menos dano. Se fosse o caso do álcool, por exemplo, era muito comum encher o carvão de álcool para fazer o seu churrasco, e aí a pessoa ia lá e riscava o fósforo. Então explodia, dava aquele aumento repentino de volume, porque o álcool era muito inflamável. Então, se a pessoa bobear, estivesse muito perto, ou às vezes vai colocar o álcool lá e ainda molha a mão, o álcool pulava na pessoa e causava muitos ferimentos. Então, por motivo de segurança, nós substituímos o álcool líquido de uso comum, de venda em qualquer lugar, para o álcool em gel. Então, hoje, se for ao supermercado, você não vai encontrar mais o álcool 96%, você vai ter o álcool 70%, que é utilizado também para desinfecção. E como ele tem 30% de água, a queima dele não é tão intensa quanto o álcool 96%. Então, das reações de oxidação, utilizando reagentes químicos, o que nós temos? Para que ocorra a oxidação, lembrando que em química orgânica, oxidar é aumentar o número de ligações com oxigênio. Aqui no começo eu tenho uma ligação carbono-oxigênio, e aqui eu tenho duas, então esse aqui é mais oxidado. Eu preciso que o carbono que tenha a hidroxila tenha o hidrogênio, porque vai ter que sair o hidrogênio e essa ligação vem para cá, formando a dupla. Então, o carbono primário eu posso oxidar. Então, na presença de permanganato e ácido, meio ácido, você consegue oxidar formando a função aldeído. Carbono secundário também tem hidrogênio, eu consigo oxidar. No caso aqui forma uma cetona, uma C-dupla-O e 2 carbonos. O carbono, quando for terciário, ele não vai ter disponível hidrogênio. Então eu não consigo fazer a oxidação do álcool, mesmo usando dicromato, que é um forte oxidante, não vai ter reação por causa da falta do hidrogênio. O álcool terciário eu consigo queimar? Eu consigo oxidar utilizando combustão? Sim. Só que aí a produção, o produto aqui não vai ser um composto orgânico, vai ser dióxido de carbono e água, que são compostos inorgânicos. Então por isso que aqui na reação eu estou mostrando as reações com reagentes e não com queima. Por quê? Eu estou interessado nas funções orgânicas que estão sendo formadas, derivadas aqui. Então, formando aldeído e cetona, que nós vamos estudar mais para frente. Desidratação, ou seja, perda de água, ela pode ocorrer de duas formas. Intermolecular, entre moléculas. Então, dois grupos hidroxila de moléculas diferentes vão reagir. Então, o OH de um deles pega o hidrogênio da outra molécula e vai formar a molécula de água. O que sobrou, nós vamos juntar. Então eu vou ter esse oxigênio aqui, que perdeu a ligação com o hidrogênio, e vai se ligar a outro carbono que está do lado de cá, que tinha perdido a hidroxila. Usamos o ácido sulfúrico, que é um agente desidratante, e aquecimento para acelerar a reação. Então, formou aqui uma cadeia carbônica com oxigênio no meio. Uma cadeia carbônica heterogênea com oxigênio é a função éter, que nós vamos ver mais para frente. Então, quando eu tiver entre moléculas, eu vou usar a hidroxila de uma molécula, pegando o hidrogênio da hidroxila da outra molécula, saindo a água, e o que sobrou nós vamos juntar. A desidratação intramolecular, ou seja, ela vai ser dentro da mesma molécula. Então, a hidroxila vai pegar o hidrogênio de um carbono vizinho. Aqui eu tenho dois hidrogênios vizinhos, eu coloquei em vermelho aquele que vai sofrer a reação. Mesma coisa, a presença de ácido sulfúrico, o agente desidratante, aquecimento. E aqui, essa ligação e essa aqui vão ficar abertas. Então, fechando aqui, a desidratação intramolecular, ou seja, dentro de uma mesma molécula, vai formar um alceno. Por que eu peguei esse hidrogênio em vermelho e não esse aqui em verde? Existe uma regra de Zaitsev que diz que a reação predominante sempre produz o alceno mais ramificado. Isso significa que o hidrogênio com maior tendência para sair é do carbono menos hidrogenado. Então, como o carbono da ponta, esse hidrogênio que eu desenho em verde aqui, esse carbono tem 3 hidrogênios e esse aqui tem apenas 2, ele vai sair do menos hidrogenado.